Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre do ano de 2020, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Nós já estudamos 7 lições desse trimestre, estamos na 8ª lição. Nós vimos que estamos estudando a volta do povo judeu após o exílio, após o cativeiro, quando voltam para Jerusalém, para a terra de Canaã. Vimos na primeira lição que Daniel, ao ler os livros do profeta Jeremias e concluir que estava no tempo de se cumprir as promessas de retorno dos exilados, Daniel intercede, faz uma oração de intercessão pelo povo judeu, pedindo a Deus um despertamento. E realmente o milagre aconteceu. O despertamento veio, houve uma renovação do altar, a reconstrução do templo e a reconstrução do muro. E não é importante estudarmos apenas os fatos históricos, a bibliografia do povo hebreu, os registros do Antigo Testamento, mas aplicar aos nossos dias. Como se aplica aos nossos dias o milagre do despertamento, a necessidade de renovação do altar, que somos nós hoje, porque o nosso corpo hoje é o templo do Espírito Santo. E nós aprendemos também, na 4ª lição desse trimestre, que houve uma oposição à reconstrução do templo. Mas Zorobabel, Neemias, Esdras, que foram chamados pelo Senhor para fazer essa grande obra, não desistiram. Vimos na lição passada que o povo de Deus, após restaurar o altar, reconstruir o templo e os muros de Jerusalém, deveriam ou devem separar-se do mal. Isso aplica aos nossos dias. Na lição de hoje, nós veremos as causas da desunião devem ser eliminadas dentre o povo de Deus. As causas da desunião devem ser eliminadas do meio do povo de Deus. Veremos, então, nesta lição, que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Procuraremos explicar que a união caracterizada no período pós-exílio serve de referência para a igreja hoje. Vamos também expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias, e vamos concluir esta lição mostrando as medidas adotadas por Neemias para manter o povo de Deus reunido em um só propósito. E é o que nós devemos aplicar nos nossos dias na igreja de hoje. Vamos começar definindo essa expressão desunião. Consultando o dicionário Wise da língua portuguesa, vamos ver que o significado dessa palavra é um ato ou efeito de separar o que estava unido. É a separação, a ausência de união, a desarmonia, a falta de acordo, um desacerto, a discórdia. O retorno do cativeiro foi marcado pela união do povo na construção do altar, como nós vimos lá quando lemos Esdras capítulo 3. Foi marcado pela união também na preparação e reconstrução do templo, na edificação dos muros, como vimos em Neemias. Os judeus que voltaram do cativeiro viveram momentos de verdadeira união. Quando nós lemos lá em Esdras, no capítulo 3, diz assim: o povo se ajuntou como um só homem. E essa expressão dá-nos uma ideia bem clara de como era a união entre o povo judeu que voltou do cativeiro. No entanto, não demorou para que esta união fosse afetada. E Neemias agora lida não com um problema externo. Veja que no início eram os opositores, eram os inimigos, eram os samaritanos que se opunham. Agora havia uma oposição interna, um problema interno, uma causa interna, a desunião. Não era procedente dos inimigos, mas oriundo dos próprios irmãos, como nós veremos na sequência desta lição. Vamos entender o contexto
socioeconômico após o exílio. Neemias, no capítulo 4, versículo 19, diz que estava fazendo uma grande obra. Então, no meio desta grande obra, para um grande Deus que ele estava trabalhando, fazendo, atuando, ouviu-se entre os judeus um grande clamor. É o que nós lemos lá no capítulo 5, versículo 1 de Neemias. Houve-se um grande clamor contra os judeus, seus irmãos. Registra Neemias, capítulo 5, versículo 1. Então, eles não estavam clamando contra os samaritanos, ou contra os amonitas, ou contra os árabes, mas contra o seu próprio povo. Veja o que diz Neemias, capítulo 5, versículo 1. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Por quê? Os judeus estavam explorando seus compatriotas. E a situação econômica havia se tornado tão desesperadora que até mesmo as esposas. E veja que na cultura daquela época, as mulheres costumavam manter-se caladas. Mas a exploração era tanto, a situação era tão crítica que até as mulheres resolveram clamar. E participavam dos protestos, como nós podemos deduzir quando lemos o capítulo 5 de Neemias. E examinando esse texto do capítulo 5, chegamos à conclusão que podemos distinguir ali pelo menos 3 grupos de pessoas e qual era o seu clamor. O primeiro grupo, os mercadores e trabalhadores, o segundo grupo, os fazendeiros e o terceiro grupo, os que sofriam com os impostos. Vamos ver cada um desses 3 grupos. Mercadores e trabalhadores. Os primeiros a reclamar foram os trabalhadores com grandes famílias que se viram sem fonte de renda para se manterem. Eles não possuíam terras, mas precisavam de comida para sobreviverem. E a população estava crescendo, os alimentos eram extremamente escassos e o povo passava fome. E estas pessoas não podiam fazer coisa alguma, de modo que voltaram seus clamores por socorro para Neemias. O outro grupo, o segundo grupo, os fazendeiros, era constituído de proprietários de terras que haviam hipotecado as suas propriedades a fim de comprar alimentos. Veja o que diz o versículo 3 do capítulo 5 de Neemias. As nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. E o terceiro grupo, aqueles que sofriam com os impostos, está lá no versículo 4 do capítulo 5. Esse terceiro grupo, constituído de pessoas que estavam tomando dinheiro emprestado para pagamento de altos impostos ao rei da Pérsia. Chegavam a empenhorar as suas colheitas. Quando nós lemos as histórias das civilizações passadas, dos grandes impérios que houve, nós vemos registrado na história que Alexandre o Grande, que dominou a Pérsia, Alexandre que deu início ao Império Grego, a história registra que quando Alexandre o Grande conquista a Pérsia, ele encontra 270 toneladas em barras de ouro e 1.200 toneladas de prata. Veja a riqueza do Império Persa, resultante da cobrança de impostos dos povos conquistados. Havia uma exploração extrema. E esses que sofriam com os impostos, sem possibilidade de pagamento, sendo forçados a venderem até os seus próprios filhos como escravos. Porque no tempo de Neemias, a tensão social chegou a tal ponto que os israelitas vendiam-se a fim de resgatar as suas dívidas. E alguns acabaram por entregar as suas filhas como escravas a povos estrangeiros. Deduzimos isso lendo o capítulo 5 de Neemias. Então veja que a situação era crítica, o contexto socioeconômico pós-exílio era muito crítico. Quais eram as causas da desunião entre os judeus? Eram várias. A avareza dos mais ricos, a indiferença, a falta de temor a Deus. Vamos ver cada uma destas causas. Primeira causa de desunião entre os judeus, a avareza dos mais ricos. Então, a avareza dos nobres e magistrados foi perceptível. Podemos verificar isso
lendo o versículo 7 do capítulo 5. Usura tomais cada um de seu irmão. Usuras quer dizer cobrança de juros. O apego demasiado às riquezas, à avareza, fez com que os ricos oprimissem os seus irmãos cobrando altos juros. E essa atitude era proibida por Deus. Lá na lei levítica, proibia-se cobrar juros, emprestar com usura dos seus irmãos. A lei de Deus estava sendo violada e os pobres ficando cada vez mais endividados. O exército de Sambalate era menos perigoso do que a avareza dos nobres. A avareza é um pecado que submerge os homens na perdição e ruína, diz o apóstolo Paulo escrevendo 1 a Timóteo no capítulo 6. A indiferença. Então, a primeira causa de desunião entre os judeus, a avareza dos mais ricos. Segunda causa, a indiferença. O sofrimento dos menos favorecidos parecia não incomodar a classe rica. Embora todos fossem compatriotas judeus, alguns tiveram de ir ao extremo de vender a si mesmos ou a seus filhos como escravos. Isso era uma prática comum naquela época. E esta indiferença é questionada pelos judeus pobres, que ao verem seus filhos sendo vendidos como escravos, e outros judeus argumentavam, é o que nós lemos no versículo 5, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Ainda que isso fosse legítimo, na cultura daquela época, vender os irmãos era, assim, algo extremamente desumano. E por esta razão, o plano de Neemias era acabar com esta prática injusta entre o seu povo, o povo de Deus, já que uma das razões que levou o povo à pobreza foi exatamente a exploração dos judeus ricos. Veja o que diz o versículo 11. Restituí-lhes, hoje vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, que vós exigis deles. A terceira causa da desunião entre os judeus era a falta de temor a Deus. E Neemias, de uma maneira muito enfática, repreende os nobres, conforme nós vemos no versículo 9 do capítulo 5. Não é bom que fazeis, porventura, não devias andar no temor do nosso Deus? Então, a falta de temor a Deus e a sua lei era visível. Os pobres eram ignorados ao ponto de passarem fome. Os juros exorbitantes eram cobrados dos seus irmãos. E os seus irmãos eram vendidos injustamente como escravos. E o pior de tudo isso é que o nome de Deus era desonrado entre os gentios, pois isso não poderia haver de forma alguma entre o povo de Deus. E Neemias não se conformou com essa situação. Aí Neemias, então, toma medidas para restaurar a união do povo. E quais foram as medidas que Neemias tomou para restaurar a união do povo? Primeiro, considerou no seu coração. Segundo, repreendeu os opressores e pediu que aos pobres fossem restituídos seus bens, como mandava a lei levítica. Então, quando a comunhão dos santos em Israel era quebrada, instalava-se a injustiça social. Isso aconteceu em outras ocasiões. E a opressão, a violência, ocorria de uma forma muito intensa, como nós vemos Jeremias registrando. Jeremias diz lá no capítulo 6, muito antes do cativeiro, que ele registra assim, só opressão há no meio dela, falando de Jerusalém. E agora Neemias, ao ouvir o clamor do povo contra os nobres e magistrados, ele agiu de uma forma imediata e justa a fim de remover toda a injustiça e a opressão em Jerusalém, porque estava repetindo o que já havia acontecido lá na época de Jeremias. E como um líder habilidoso, Neemias percebeu que a desigualdade social e econômica ameaçava a estabilidade da comunidade e isso lhe inquietou muito. E por isso ele tomou essas medidas que nós já citamos. Quais foram? Considerou no seu coração, repreendeu os opressores e pediu que aos pobres fossem restituídos os bens. Vamos analisar mais detalhadamente cada uma dessas medidas que Neemias tomou. Primeiro, considerou no seu coração. Está lá no versículo 7. A atitude opressora dos judeus ricos aborreceu profundamente a Neemias.
Nós vemos no versículo 6 do capítulo 5. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Agora, Neemias, apesar de estar irado com aquela situação, a sua primeira atitude foi de refletir o que deveria fazer. Na sequência deste versículo 7, ele diz assim: considerei comigo mesmo no meu coração. Essa palavra considerar significa olhar, fitar com atenção e minúcia. Refletir sobre uma coisa, um fato, uma possibilidade, ou sobre alguém, ou sobre si mesmo. Então, Neemias disse: considerei comigo mesmo no meu coração. Ele refletiu sobre a situação. Ele não tomou uma atitude precipitada. Como era um homem de oração, é provável que ele tenha ido buscar a direção de Deus. E nós aprendemos com Neemias que nunca devemos nos deixar ser levado pela ira. Às vezes nós ficamos irados com certas coisas que acontecem na casa de Deus. Mas nós devemos agir de forma racional, como Neemias agiu. De forma racional e equilibrada. Já Salomão em Provérbios dizia, no capítulo 19, versículo 2, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Aprendemos com Neemias, diante de certas situações de injustiças, considerar, refletir e pedir a direção de Deus. Neemias não ficou só considerando, refletindo, pediu a direção de Deus e tomou atitude. Ele repreendeu os opressores. Depois de ouvir o clamor do povo e considerar no seu coração o que deveria fazer, Neemias vai ao âmago da questão, ao centro, ao cerne da questão. Veja o que diz ainda no versículo 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados. Então, Neemias sempre se destacou como um homem sensível e levava em consideração o sofrimento do seu povo. E diante de uma assembleia convocada por Neemias, os nobres e magistrados são repreendidos e por estarem cobrando juros nos empréstimos, violando a lei de Deus e levando o povo à miséria. E aí Neemias, então, pediu que aos pobres fossem restituídos seus bens. A fim de amenizar esse grave problema do povo, os culpados de usura, cobrar juros que não deveriam ser cobrados, deveriam devolver a propriedade confiscada àqueles que não podiam pagar os empréstimos de volta, e bem como devolver os juros cobrados, restituir os juros que haviam sido cobrados. E os nobres concordaram em fazer a devolução e cessar os seus atos de ganância, o que foi confirmado em um juramento diante dos sacerdotes. Nós vemos isso quando lemos lá o versículo 12 do capítulo 5. E houve também um ato simbólico de Neemias para selar esse acordo. E os hebreus não podiam emprestar com usura para seus irmãos. Quando nós vemos lá em Levítico capítulo 25, está registrado isso. Quando da colheita eram obrigados a deixar aos pobres os restos da colheita para que os pobres aproveitassem aqueles restos, como foi o que aconteceu com a Moabita Ruth, nós vemos lá no livro de Ruth, no capítulo 2. A importância da união para a igreja, assim como foi importante a união lá para o povo pós-exílio, não é diferente para a igreja a importância da união. Porque a união produz bênção em vida e a união contribui para as atitudes que contribuem para a união da igreja, que nós veremos finalizando essa lição. Então vejam, a importância da união para a igreja. A semelhança dos que voltaram do cativeiro, a igreja primitiva vivenciou assim um momento muito parecido. Quando nós vemos lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vemos que a igreja primitiva vivia em união. Tudo era em comum, viviam em união, em oração, perseveravam, diz o capítulo 2, no partir do pão. Mas, assim como foi lá com os repatriados, com os que voltaram do exílio, essa união demorou pouco. Logo surgiram focos de desunião entre os membros da igreja. Atos dos Apóstolos registra isso. Isso aconteceu lá com a igreja primitiva e acontece conosco hoje. Porque a igreja é composta de pessoas que são falhas e que são sujeitas a fraquezas. Todavia,
O desejo de Jesus é que vivamos em união. Quando ele fez a sua oração pelos discípulos, registrada lá no capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu São João, e veja o desejo de Jesus em relação aos seus discípulos, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. A união produz bênção e vida. Quando nós lemos Salmo de número 33, diz, ó que bom e consolável que os irmãos vivam em união. Porque quando nós vivemos em união, o óleo e o orvalho, que é o símbolo do Espírito Santo, é derramado sobre nós, como diz o Salmo de número 133, nos trazendo bênçãos e vida. O Salmo diz, no versículo 3, Salmo 133, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O orvalho na Bíblia é relacionado à fertilidade, enquanto a unção com óleo é associado à fragrância, pois a união do povo de Deus é boa e agradável. Quando nós vivemos em união, estamos testemunhando ao mundo a poderosa realidade do amor de Deus. Nessa mesma oração de Jesus, registrada por João, no capítulo 17, Jesus diz, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o nome de Jesus é honrado quando o crente vive em união, não toma parte com questões que tragam divisão, evita fofocas e trabalha com esforço e humildade na obra de Deus, ouvindo e obedecendo às lideranças. Vejamos, para concluir, as atitudes que contribuem para a união na igreja. O apóstolo Paulo exortou a igreja a viver em união. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, ele diz, sejais unidos. E na Bíblia nós encontramos várias atitudes que contribuem para que seja mantida a união entre os membros da igreja. Vejamos estas atitudes. Ter o mesmo sentimento. Paulo cita isso aos Filipenses, aos Romanos, nas duas cartas aos Coríntios. Considerar os outros como superiores a si mesmo. Paulo nos ensina isso em Filipenses, no capítulo 2, Romanos, capítulo 12. Seguir o exemplo de humildade de Cristo. Se preocupar com o bem-estar do próximo. Socorrer nas necessidades. No que depender de nós, viver em paz com todos, diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 18. Se possível, tende paz com todos. Não fazer acepção de pessoas. Tiago nos ensina isso no capítulo 2. Não pagar o mal com o bem. O apóstolo Paulo, aos Romanos e aos Tessalonicenses, a primeira carta, nos ensina isso. Exercer o amor fraternal. Tanto Paulo como Pedro ensina isso nas suas cartas. Praticar o perdão e a misericórdia. O próprio Jesus nos ensina isso. Quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso aos discípulos, a necessidade de perdoar, de ter misericórdia. Suportar e corrigir e restaurar os mais fracos na fé. E, principalmente, andar no Espírito. Concluímos então nessa lição que quando há injustiças sociais e desordem no meio do povo, a desunião aparece rapidamente. E Neemias foi usado por Deus para levar os judeus a manterem-se unidos em um só propósito. Da mesma forma, a igreja, nesses últimos dias, precisa de união e uniformidade para que a obra de Deus continue sendo edificada e muitas vidas possam ser alcançadas com as boas novas do Evangelho, boas novas de salvação. Aprendamos com Neemias a necessidade de mantermos a união na igreja, povo de Deus. As causas da desunião devem ser eliminadas, como Neemias eliminou as causas que estavam provocando desunião entre o povo de Deus. Que entre nós haja uma união perfeita, para que o nome do Senhor seja glorificado.
Afinal, somos membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Somos membros da Igreja do Senhor. Aprendamos com esta lição e vivamos em união para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.